Então, queridos irmãos, boa noite nesta vigília muito especial, que é a conclusão, de 5 meses estudando o livro Desejado das Nações, falando de Jesus. Conhecer Jesus é tudo, e conhecer Jesus é tudo mesmo, para a nossa salvação. E com o tema Jesus é a Verdade, a irmã Janaína Simões, aqui das Par, vai falar para nós. Jesus é a Verdade. Seja bem-vinda. Amém. Boa noite a todos, graça e paz. Feliz semana a todos também. Boa noite. Amém. Tive a oportunidade, como a irmã Alexandra falou, estar compartilhando com os irmãos, logo após a irmã Florinda, Jesus é a verdade. Porém, o tema central, deste livro, Conhecer Jesus é tudo, e na verdade é tudo que nós precisamos para que possamos alcançar o céu, alcançar a eternidade, onde Jesus está preparando moradas, poucas moradas, não, muitas moradas, para aqueles que não amam a sua própria vida, mas antes a entregam a Jesus todos os dias. Então, João 14,6 fala que Jesus é o caminho que nós devemos seguir, a verdade que nós devemos viver. Irmãos, e uma pergunta: será que nós estamos vivendo essa verdade? A verdade ao qual o Senhor veio a este mundo trazer para quebrar padrões, paradoxos, ritos, cerimônias. Porque esse é o objetivo de Jesus, ter vindo a esta terra, salvar o que estava perdido e fazer uma transformação assim na vida das pessoas. Tá baixo, irmão? E agora, irmão Edivaldo, disse que tá baixo. Os irmãos estão me ouvindo bem? Vamos. Tá ótimo. Sim. Tá, Então tá bom. Então Jesus, ele é o quê? É a verdade. A verdade que nós precisamos viver. A verdade que nós precisamos colocar em prática na nossa vida, Cristo, que é a verdade, é a alegria para aqueles que obedecem, porém é tristeza para aqueles que não obedecem. Então, nós vamos ler aqui alguns trechos da Bíblia, Como ficou a critério dos mensageiros de estar escolhendo, fazendo a mensagem. Então, nós vamos ler alguns trechos aqui de João, que é baseado em João 14,6, e eu peguei alguns trechos, alguns versículos de João, onde fala que alguém também perguntou o que é a verdade. E se os irmãos se recordam quem é essa pessoa que perguntou, porém ele não esperou a resposta. Quem foi essa pessoa? Está lá em João, capítulo 18, Que diz: Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou. E para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhes Pilatos: o que é a verdade? Porém, Pilatos, ele não esperou o quê? A resposta, Como diz um livro inspirado, ele não esperou a resposta. Porque Jesus é o quê? A própria verdade. E como Jesus disse aqui, eu vim para o mundo a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Irmãos, e esse versículo traz uma reflexão para nós. Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Será que nós estamos ouvindo a verdade? Na verdade, será que nós estamos colocando em prática a verdade que nós conhecemos? Nós sabemos que nós somos um povo privilegiado, Como os irmãos estavam falando aí, no momento de gratidão. Nós somos um povo privilegiado, e realmente nós somos um povo privilegiado, Porque a regra da nossa vida é a palavra de Deus. Como o Lutero mesmo falando, é somente a palavra, somente a fé, somente Cristo, somente a glória de Deus. Mesmo Lutero falou, assim como outros reformadores que tiveram uma Bíblia, como regra áurea de sua vida, e operou grandes coisas, no seu tempo. E hoje essa verdade, ela existe para quem? Para nós, Porque muitos lá no passado padeceram, morreram, sofreram, para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de ler a palavra de Deus. E nós temos o livre-arbítrio. Sabemos que existem países aí, principalmente da janela 1040, que não têm acesso a essa verdade. A verdade através da palavra de Deus, Temos Cristo, que é a verdade, temos o Espírito, que é
o Espírito de verdade, que é o Espírito de Cristo, temos a palavra, que é o testemunho da verdade, que fala o quê? Da vida daquele que é a verdade, de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Então, hoje nós temos acesso à verdade, ao laboratório da verdade, que é a palavra de Deus, né? Que nos traz aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos viver, traz o testemunho de Cristo, né? A vida de Cristo em sua essência. Como esse livro, Desejado de Todas as Nações, ele traz a vida de Cristo. Nós vemos aí a trajetória de Cristo, né? Por isso que o tema, né? Conhecer Jesus é tudo. Então, através desse livro, nós conhecemos a Cristo, conhecemos a verdade. Através da palavra de Deus, nós vemos a verdade. Né? E quantos de nós, muitas vezes, não estamos valorizando, né? Essa verdade que nós temos livre acesso. Porque o primeiro passo é conhecer a verdade. O segundo passo é colocar essa verdade em prática na nossa vida. E o terceiro passo é compartilhar essa verdade. Então, quantos tesouros maravilhosos nós temos na palavra de Deus. Mas para que nós venhamos encontrar esses tesouros da verdade, que Jesus, que Deus concedeu a cada um de nós por homens inspirados pelo Espírito Santo, nós não podemos fazer uma leitura superficial. Essa leitura precisa ser aprofundada, né? Os tesouros, eles não estão ali superficiais. Para você encontrar os tesouros, né? Muitas vezes o ouro precisa fazer o quê? Escavar, né? Às vezes profundamente. Nós vemos aí os garimpos, né? Eles cavam às vezes profundamente para encontrar o quê? Os tesouros. E é assim a palavra de Deus. Que muitas vezes você, como vi testemunho dos irmãos falando aí também, né, que já leu o livro já várias vezes, e cada vez que você lê, é renovado algo na sua mente, assim é a palavra de Deus também. Quantos de nós estão fazendo, na verdade, o ano bíblico? Quantos de nós, às vezes, nunca conseguiu fazer o ano bíblico, né? Quantos de nós têm essa dificuldade? Porque, irmãos, nós sabemos que o que é contrário à verdade é a mentira. E quem é o pai da mentira? Nós vamos ver um versículo lá na frente falando sobre isso. É o inimigo. Então, a todo tempo, ele tenta distrair a nossa atenção para que nós não venhamos conhecer a verdade que está na palavra de Deus. Porque essa verdade, ela tem um poder transformador na nossa vida. Né? Ele tem um poder que santifica, que nos santifica na verdade. E esse é o objetivo de Deus para cada um de nós, né? Nós sermos santificados. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados. E o que é justificação? É lançar a glória do homem ao pó e deixar Deus fazer por nós aquilo que nós não conseguimos. Então, se nós não conseguimos alcançar ainda o ideal de ler a palavra de Deus, de conseguir, né, fechar lá em dezembro o ano bíblico, eu estou nessa trajetória, creio que outros irmãos também. Às vezes tem irmãos aí que pode até ter desistido, mas não desista, continue, porque essa verdade aqui é a que nos levará às mansões celestiais. Por que será que vai existir alguém no céu que não tenha um caráter cristão? Ou que não conheça a vida de Cristo? Porque essa palavra que nós estamos vendo aqui, a palavra de Deus, ela é testemunha da verdade que é Cristo. Ele mesmo disse que era a verdade. Então, esse é o testemunho da verdade. Então, para nós conhecermos Cristo realmente, nós precisamos o quê? Ler a palavra de Deus. Muitas vezes é difícil? Sim, pode até ser. Para alguns é mais fácil, que já leram 1 ou 2 ou 3 vezes? Sim, mas para outros pode não ser fácil, né? Então, algo que nós precisamos o quê? Lutar, pedir ao Senhor, ter esforço, porque o Senhor, ele conhece o desejo do nosso coração. Ele sabe onde nós precisamos o quê? Ter uma reforma nas nossas vidas, né? Onde precisamos mudar, onde nós precisamos ser disciplinados, porque quando há disciplina, com certeza ali que você forma um hábito, né? A partir do momento que você está um mês ali fazendo aquilo ali já vai se tornar o quê? Um hábito na nossa vida. E nós precisamos conhecer essa verdade hoje muito mais, irmãos. Eu li em um texto, em uma meditação da manhã, que falava assim: hoje, como nunca, nós precisamos ler a Bíblia, porque são muitos ventos de doutrinas, né? Muitas falácias, coisas falsas, né? Que o mundo vem pregando, né? As igrejas vêm pregando. Então, para você, né, estar alicerçado na verdade,
para que isso não venha assim, de alguma forma te enganar, você precisa conhecer. E mais do que nunca, hoje nós precisamos conhecer essa verdade. Porque nós estamos vendo que as coisas estão acontecendo, né? Os sinais dos tempos. Estamos vendo que nós estamos pertinho da volta de Cristo. Muitas coisas estão acontecendo. E como nós vamos saber de algo se nós não temos essa informação? E onde existe a informação? Está na palavra de Deus. Deus, o Senhor deixou escrito para cada um de nós, para nós vermos o tempo em que nós estamos vivendo. E sabemos também que haverá um tempo em que nós seremos colocados diante de juízes, né, diante de pessoas para testificar da nossa fé. E como nós vamos falar daquilo que nós não ouvimos? Ou daquilo que nós não lemos? Porque o Espírito Santo, que é algo bem interessante também, ele trará a nossa memória. Mas como o Espírito Santo vai trazer, que é o Espírito da verdade, à nossa memória aquilo que nós não lemos ou aquilo que nós não sabemos? Não tem como, irmãos. Então nós precisamos estar alicerçados na verdade, que é o próprio Jesus e a sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. E para nós conseguirmos isso, nós precisamos muitas vezes de nos libertar de coisas que estejam nos impedindo de nos alicerçar na palavra de Deus, nos alicerçar na verdade. Como diz em João 8,32, os irmãos que tiverem Bíblia e quiserem acompanhar, João 8,32 diz o quê? Quem aí dos irmãos sabe de qual é esse versículo? Alguém sabe? Deixa eu ver. Ninguém sabe? João 8, tem... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente, irmã Florinda. A irmã Miriam também falou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Do que a verdade nos libertará? De todo o mal, irmãos. Porque quando nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, ela vai operar o quê? Milagre na nossa vida, milagres. Ela vai operar uma transformação genuína de fato na nossa mente, no nosso coração. E às vezes nós podemos até nos perguntar, por que muitas vezes nós não estamos crescendo espiritualmente? Porque muitas vezes, às vezes nós estamos há anos na igreja, mas nós não estamos crescendo, não estamos progredindo. É o que nós precisamos refletir. Porque lá em João, fala também da videira verdadeira, né? Que é Cristo Jesus. Não existe vida espiritual sem Jesus. Não existe vida espiritual, não existe crescimento espiritual se eu também não estiver me alimentando da palavra de Deus. Porque cada vez que eu me alimento da palavra de Deus, eu vou crescer. As minhas faculdades, eu estava lendo até na lição dos adolescentes aqui, fala que a nossa mente, ela precisa disso, irmãos. Ela precisa do conhecimento da palavra de Deus. Nós só seremos elevados a padrões elevados, que é o que Deus quer para cada um de nós, se nós nos alimentarmos da palavra de Deus. As nossas faculdades mentais, nossas faculdades espirituais, a nossa mente ela vai se enlarguecer, nós vamos crescer espiritualmente. Então, se muitas vezes nós estamos estagnados na nossa vida espiritual, precisamos nos atentar. Será por que isso está acontecendo? Será que eu realmente estou vivendo de acordo com o que Deus quer? Se eu estou me alimentando direitinho da palavra de Deus diariamente? Às vezes eu sei que é difícil para algumas pessoas, né? Porque não tem a rotina. Mas se isso está acontecendo, nós precisamos aqui nos policiar e formar hábitos que estejam de acordo à vontade de Deus. Porque o que a nossa mente precisa para nós termos uma vida espiritual saudável é nos alimentarmos dessa palavra. E é como diz João 8,32, diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Nos libertará do ódio, da inveja, nos libertará de todas as coisas assim que tentam desviar o nosso foco do Senhor, do egoísmo, da falta de fé, da rebelião, do falar mal um dos outros, né? Porque também é uma quebra de mandamento, às vezes falamos mal dos nossos irmãos, né? Estamos quebrando um mandamento, né? Então, a palavra de Deus ela vai nos libertar de tudo isso. Por quê? Porque conheceremos mais a Cristo
E como diz o tema, conhecer Jesus é tudo para que nós venhamos ter uma vida transformada em Cristo Jesus. Então, a verdade, ela faz essa obra. Então, por isso que muitas vezes o inimigo tenta tirar a nossa atenção através do nosso dia a dia frenético, né, cheio de coisas para fazer. Tenta tirar nos distrai para que nós não venhamos ter o tempo necessário para conhecermos a verdade que fará uma obra restauradora na nossa vida, uma obra de consagração. E como diz aqui, portanto, conhecereis a verdade, que é Cristo, né? É a mensagem viva do Senhor. Por meio dele, somos efetivamente livres do pecado, das garras do maligno e temos verdadeiramente vida. Jesus aqui destaca a consequência de conhecer a verdade. É a libertação. Portanto, a verdade é Jesus. E vemos a vida de Cristo testificada através de sua palavra. João 17 diz assim. Os irmãos que tiverem Bíblia, João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como nós vemos, a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade. Precisamos nos santificar na verdade, que é a palavra de Deus. No livro Crenças Fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, na página 23, diz assim: as Escrituras Sagradas, escritas por um Deus de amor, explicam a origem, a queda e a redenção da humanidade. Contém toda a suficiente revelação da vontade de Deus para as pessoas. É nossa única regra infalível de fé e prática sobre a guia do Espírito Santo. A Bíblia, o Antigo Testamento, é a única autoridade, Antigo e Novo Testamentos, é a autoridade para nos ensinar e corrigir, mostrando-nos a diferença entre o certo e o errado. Então, por isso que João, né, diz que conhecereis a verdade vos libertará. Nos libertará o quê? Do erro, né, de todas as coisas que nós não podemos fazer, daquilo que nos afasta de Deus. E agora? Se eu não leio a palavra de Deus, se eu sou descuidada, né, se eu não tenho conhecimento do Senhor e ainda assim professo conhecer a Deus, irmãos, o que eu estou fazendo? Qual é a minha responsabilidade diante do Senhor? Estou manchando o nome de Deus, né? É isso que eu estou fazendo, porque muitas vezes, irmãos, como eu li um texto hoje mesmo na igreja, nos Minutos com Deus, muitas vezes, como diz lá, né, que existem muitos crentes que estão na igreja, que até produzem frutos, mas ainda não se entregaram genuinamente ao Senhor. Existem coisas para que eles possam sim vencer. Será que é o meu caso? Será que é o caso de algum dos irmãos aqui? Então, nós precisamos refletir, porque essa entrega precisa ser total e genuína, porque Cristo, ele é perfeito. E o que ele requer de cada um de nós? A perfeição. E nós sabemos que a verdade, ela o quê? Santifica. Santifica-os na verdade. A palavra de Deus, Cristo, ele nos santifica. A partir do momento que nós temos um contato diário com o Senhor, que nós oramos, que nós entregamos a nossa vida, que nós estamos lutando para vencer todas as dificuldades, todas as barreiras, que nós estamos resistindo às tentações, Cristo está fazendo uma obra aí na nossa vida todos os dias, uma obra genuína. Mas isso depende da nossa entrega total a Ele ou não. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, conta... Só um minutinho, irmãos. Conta a história de um povo. Vamos saber quem é esse povo. Esse povo, todas as vezes que chegava alguém para pregar para eles iam para onde? Para a palavra de Deus. Quem era esse povo? Alguém sabe? Os bereanos. Exatamente. Lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, diz assim. 10 e 11. Ora, logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda
a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, da mesma forma, nós também precisamos fazer, irmãos, da mesma forma. Não podemos acreditar em tudo que nós vemos. Então, por isso que nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus, na verdade. Porque quando chegar alguém falando algo, às vezes que você não sabe, você pode ser tentado a acreditar. Porque o inimigo, nós sabemos que, se possível, ele enganaria até os próprios escolhidos. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos estar alicerçados na palavra do Senhor. Estar alicerçado em Cristo, que é a verdade. Ter esse contato íntimo com o Senhor, que é a verdade que purifica e santifica as nossas vidas. Muitas vezes resistimos a isso, não podemos de forma alguma resistir ao Senhor. Precisamos nos entregar a Ele todos os dias. E esse contato íntimo, né, como diz o capítulo 14 lá, de onde Jesus conhecia Natanael. Então, Jesus, somente por uma palavra que ele falou, que conhecia ele debaixo de onde? Da figueira. Naquele momento ali, Natanael reconheceu que Jesus era o quê? Era o Messias, né? Capítulo 14, achamos o Messias. Então, de onde Jesus nos conhece? De onde? Onde nós estamos ali? Tiramos aquele momento reservados para comungar com Cristo, né? Precisamos ter esse momento, irmãos, porque cada dia mais que o tempo passa, mais perto nós estamos no limiar da eternidade. Nós temos um céu a ganhar e um inferno a evitar. Então, o que será das nossas vidas? Às vezes, como a irmã falou, né? Às vezes passamos a vida inteira, conhecemos essa verdade, né? Vamos para a igreja às quartas, sábados, domingo, né? Fazemos a obra do Senhor, mas existe aquela coisa que nós não conseguimos vencer. E aquilo que nós não conseguimos vencer, irá nos vencer. Então, nós precisamos cada vez mais nos entregar ao Senhor, deixar que Ele venha fazer essa obra genuína na nossa vida, né? Através da sua palavra, que é a verdade. Jesus é o caminho e também é a verdade que nós precisamos vencer, a verdade que nós conhecemos. Quanto mais luz nós temos, mais nós seremos responsáveis pela luz que nós temos. E até mesmo a luz de levar o quê? Para outras pessoas. Mas o compromisso é, primeiramente, conhecer a Cristo, segundo, colocar em prática, e terceiro, levar as pessoas que não conhecem. Então, nós temos essa responsabilidade de levar essa mensagem tão maravilhosa, essa mensagem da verdade, que nós conhecemos, a verdade presente, né? Quantas mensagens nós temos do sábado, né? Quantas pessoas questionam o sábado? A reforma de saúde, a tríplice mensagem angélica, tudo isso nós precisamos levar às pessoas. Primeiro nós precisamos o quê? Conhecer. Quantas profecias tem, meus irmãos, na palavra de Deus, que muitas vezes nós não entendemos e até mesmo ainda não compreendemos. E nós precisamos compreender essas profecias porque elas falam do tempo que nós estamos vivendo, da cronologia dos fatos. Eu amo estudar a cronologia dos fatos. E eu sei que eu preciso muito mais buscar de Deus para que eu possa também entender. E todos nós, né, muitas vezes, irmãos aí, tem irmãos que já sabem, tem outros que não sabem, tem outros que estão aprendendo. Então, cada dia mais nós precisamos renovar. Precisamos buscar o Senhor, buscar esse tesouro escondido que está na palavra de Deus. Que o Senhor, Ele anseia mostrar para nós. E às vezes nós estamos ainda no mesmo nível, só que Ele precisa ver o esforço de cada um de nós. O esforço da nossa mente, do nosso coração em buscar, em ansiar, ter fome e sede da palavra de Deus. Nos encontrar com a verdade. Temos um compromisso de nos encontrar com a verdade todos os dias, que é Cristo Jesus. Ao abrir os nossos olhos durante o dia, esse contato precisa existir, né? Quando chegamos à noite, esse contato precisa existir com a verdade. Que cada dia nós precisamos ter um aprendizado que vem de onde? Vem de Cristo, vem da própria verdade. Vem através da palavra de Deus. Que esse seja o nosso desejo, diariamente, de estar buscando no Senhor aquilo que nós precisamos para termos uma vida espiritual. Porque, como eu já falei, sem Cristo não existe vida espiritual. Precisamos ter Cristo verdadeiramente em nossos corações. Toda a realidade foi criada através de Jesus. Ele é perfeito, justo e nunca muda.
Ele é a luz que afasta a escuridão da mentira e da ignorância da salvação. Jesus não apenas fala a verdade, ele é a verdade. Caminhos diferentes oferecem verdades diferentes, mas nenhuma é perfeita. Somente em Jesus encontramos a verdade perfeita, que nos liberta da escravidão do pecado. Aí aqui diz que o diabo é o pai da mentira. Isso está lá em João, capítulo 8, versículo 34. Já estou finalizando, irmãos. João, capítulo 8, versículo 44. Diz assim: Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é o próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nós vemos que quem é o pai da mentira é o diabo, né? Que é o oposto do quê? Da verdade. E quem é a verdade? É Cristo Jesus. Mas é a verdade, que, como diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. O inimigo procura nos prender em mentiras, trabalhando em nossa mente. Mas Jesus nos liberta, mostrando-nos a verdade do pecado, da justiça de Deus, do arrependimento e da salvação através da fé no seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, Jesus é a verdade que nós precisamos viver. A verdade que nós precisamos ter contato todos os dias. Porque ele nos mostra o quê? A justiça de Deus, o arrependimento, a salvação através da fé no seu sacrifício. Então, Jesus era a verdade pregada na cruz do Calvário. E através dessa verdade, hoje nós temos a oportunidade de termos a salvação e vida eterna. O que ele passou, irmãos. Jamais ser humano aqui nessa terra vai passar 1/3 do que ele passou por cada um de nós. Em nenhum momento ele pensou em desistir. Em nenhum momento ele deixou assim se abater. Lógico, né? Ele passou por aquele momento, mas o quê? Qual foi a palavra dele? Que a tua vontade seja feita. Então a vontade de Deus seja feita. Então, através da vida de Cristo, da sua morte, hoje nós podemos falar, temos, assim, a vida eterna ao nosso dispor. Temos a oportunidade de alcançar a salvação e de um dia estarmos com Cristo face a face. Estarmos com Cristo na eternidade, estudando para todo sempre o plano da redenção, né, que foi do amor incondicional de Jesus por nós, por cada um de nós pecadores, que ainda somos pecadores, estamos nessa terra, né? E muitas vezes cometemos pecado, mas Jesus ele nos ama incondicionalmente. Ele quer que também nós venhamos tomar uma decisão. E qual é a decisão? Nos entregar a Ele sem medida e sem reservas. E que a verdade do Senhor ele possa habitar em nossos corações, que nós possamos todos os dias glorificar o Senhor através das nossas vidas, porque esse é o desejo, né, dele para cada um de nós. Jesus glorificou a Deus através da sua vida em todos os momentos que nós vemos. Jesus glorificou a Deus. E agora ele deixou essa missão para cada um de nós. Então, que nós venhamos glorificar ao Senhor, que é a verdade, através das nossas vidas, do nosso modo de pensar, do nosso modo de agir, do nosso falar, do nosso andar. É isso que o Senhor quer de cada um de nós, que sejamos testemunhos fiéis dele aqui nessa terra. E para que isso venha a acontecer, nós precisamos ter um contato íntimo com Cristo todos os dias, porque através desse contato, ele irá transformar a nossa vida, irá transformar a nossa família, irá transformar todos aqueles que estão ao nosso redor, porque nós precisamos ser o quê? Nós seremos o quê? Um cheiro de vida para a vida, essa fragrância, né? Que Jesus deixou aqui nessa terra em todos os momentos que ele andou, que ele curou, né? Que ele fez essa obra tão maravilhosa. E, né, de quantas pessoas foram curadas, uns fisicamente, outros espiritualmente, em todos os sentidos. Então, Jesus entrava em contato com as pessoas e as pessoas elas não saíam da mesma forma. Então, é isso que o Senhor quer de cada um de nós.
nós que venhamos refletirmos na nossa vida e ver onde nós estamos errando, o que nós precisamos fazer para nos tornarmos verdadeiros cristãos aqui nessa terra. Possamos ser testemunhas de Deus, né? Testemunhos da verdade que o Senhor concedeu a cada um de nós, essa grande luz que nós temos para irradiar as pessoas que estão ao nosso redor, que precisam também receber essa mensagem de luz, de libertação, né? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, muitas pessoas necessitam de conhecer essa verdade que hoje nós conhecemos. Então, que o Senhor nos ajude para que nós possamos ser verdadeiros cristãos nessa terra e testificar dessa verdade que cura, salva, liberta e faz uma obra genuína no coração daqueles que a aceitam e colocam em prática em suas vidas. Que nós possamos sentir o desejo de colocar em prática nas nossas vidas todos os dias. Amém.